o sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Estou recebendo uma pessoa hoje maravilhosa, de longa data, já estava fazendo a conta aqui com ele, que a gente já teve um brainstorm aqui, como sempre. O podcast já estava rolando, né? Antes já. A gente teve que dar uma paradinha aqui para a gente fazer a abertura do podcast. Primeiramente, boa tarde para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, está no rádio, está no Facebook, está no Instagram, qualquer mídia digital que você esteja, que você está nos ouvindo. Boa tarde para você. E, logicamente, hoje, com essa figura ilustre, uma pessoa assim que eu não conheço um coração para servir como exemplo igual o coração desse homem, que eu conheci ele há muitos anos atrás, lá em 2017. Então, estou recebendo hoje aqui na mesa doutor, pastor Carlos Anzolin. Por que doutor? Pela bagagem que tem, né? Pelo conhecimento e vivência com Deus e missões. A gente já pode falar que você é um doutor, né? Porque você realmente foi experimentado, né? Sim. E continua sendo experimentado, né, Carlos? Então, estamos aqui com o pastor Carlos Anzolin. É uma honra receber você no meu podcast. Eu não recebi ninguém, não falei sobre esse tema. Missões, Deus, Evangelho, Bíblia, Igreja. Eu não falei com ninguém. E Deus colocou no meu coração que eu falar. E eu já vou abrir, antes de você até se apresentar e cumprimentar os nossos ouvintes. Eu estava tomando banho e Deus estava falando comigo para eu mudar o podcast. Então eu mudei ele. E vou começar com você. Opa! Para falar de Deus e para falar do que Ele tem feito na nossa vida num momento que o mundo vive rumores de guerras, né? Então, como você disse na hora do almoço, tem profetas do caos e tem um monte de gente perdida. Então, vamos ser a luz nesse lugar, né? Então, seja bem-vindo. Obrigado. Apresento a vocês pastor Carlos Anzolin. Obrigado, Daniel, pelo convite, né? Sim. É uma grata surpresa e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar com você aquilo que nós temos vivido, aprendido, né? Sim. Esse mês de outubro é um mês especial para mim, Sim. certo? Nós completamos 30 anos. Olha. De vida com Deus. Quase a minha idade. Completamos 30 anos de vida com Deus, né? E como um dia disse um pensador, né? Sim. Perguntaram para ele qual é o segredo para envelhecer. E ele disse não morrer. Né? Tá. Não morrer, certo? Então, nós envelhecemos porque não morremos. Correto. E se não morremos, certo? Estamos vivendo. Estamos vivendo. Mas precisamos viver da melhor forma possível e, de preferência, a partir dessa nova vida, desses 30 anos vividos Sim. com Deus, certo? Nascidos de novo, Nascidos de novo. Então, viver na presença de Deus e segundo os padrões da Bíblia. Princípios, segundo né? Segundo os princípios da Bíblia. Não entrando nessa questão de doutrinas humanas, de nada disso, certo? Correto. Única e exclusivamente, eu me denomino ortodoxo. Sim. Certo? Tá, entendi. Por quê? Porque eu sou radical. Aquilo que a Bíblia diz sim, para mim é sim. Aquilo que a Bíblia diz não, para mim é não. Pronto. Correto. Né? Você vai ver pela nossa conversa,
certo? Que eu não debato, eu não estou para contenda, eu não estou para interpretações bíblicas. Não. Não são linhas teológicas. Eu fujo de tudo isso. Correto. Eu fujo de tudo isso, certo? Eu fujo de tudo isso. Até porque a Bíblia é, para mim, espírito e vida. Correto. Só, né? Como você me intitulou doutor, certo? Todo doutor, ele defendeu uma tese, né? Isso. Defendeu uma tese e a minha tese, que eu defendo há 30 anos, sim. certo? É essa questão do homem poder nascer de novo. Correto. E viver o plano de Deus. Correto. Porque nem sempre nós estamos vivendo o plano de Deus. Embora existe um ditado popular, né? Seja do jeito que Deus quiser. Mas você perguntou qual é o jeito de Deus? Ou pelo menos se informou? Não, qual, então você né? não está vivendo do jeito que Deus quer. Correto. Né? Seja feita a vontade de Deus. Mas você conhece a vontade de Deus? Porque se você não conhece a vontade de Deus, então como é que você sabe que está sendo feita a vontade de Deus? É a mesma coisa de ficar orando o Pai Nosso. O Pai Nosso está falando que seja feita a vontade dele, vem o reino dele, mas e aí? Vai parar só no que está falando? E quando você vai tomar uma atitude, você está... Como é que eu vivo isso, né? Como é que eu vivo isso? E vejo, e até pontuo aqui, que depois que a gente sabe, a gente melhora e muito. A gente passa a viver realmente, porque antes a gente não vivia. Sim. A gente vegetava. Sim. Né? Escravos desse mundo. Hoje não. A Bíblia diz, né, que, na verdade, o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Sim. Né? Embora, não, falta profecia, profecia sem corrompe, sem ensino, é isso tudo. Sim. Eu não estou desprezando isso tudo, não estou minimizando. Sim. Certo? Então, precisa disso tudo. Mas trazendo para o individual, porque eu, quando vou ler a Bíblia, sim, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, eu não faço ela no coletivo. Sim, o livro é o manual de instrução, Eu faço ela no individual. Eu tenho aquilo para mim. Correto. Certo? A Bíblia foi escrita para mim. Uhum. A Bíblia foi escrita para mim. Como eu estava dizendo hoje na live do Instagram, certo? Acompanhei lá. Com 15 dias que eu me encontrei com Jesus, que eu nasci de novo, eu já estava pregando, eu já estava ensinando, eu já estava anunciando. Uhum. Por quê? Porque é tão bom que não dá para ficar calado. É algo... Não dá para guardar para si. Imensurável isso. Não existe... Eu já andei pelo mundo, creio que você também um dia. Não existe nada que satisfaça a sede do ser humano nessa terra como o Espírito Santo na gente. Sim. Uma coisa que eu encontrei, porque assim, existem... Você que às vezes está me assistindo, está me ouvindo... nos ouvindo, logicamente, e para você conseguir ter uma realidade melhor. Você está com vontade de comer, você se farta, você vai lá e você come. E aí o que acontece com a sua carne? Ela está satisfeita. Meu pai falava, já ganhou almoço? Posso até morrer, vou morrer comido, né? É o jeitão simples do sitião. Sim. Mas existe uma sede em nós. E é uma sede que eu vejo que muita gente continua tendo, mas com tanto subterfúgio que o mundo tem dado para as pessoas, elas têm experimentado isso e colocado no lugar da presença de Deus. Pela falta da presença de Deus, qualquer coisa nesse mundo absorve, como o dinheiro, como um nome, uma nomenclatura, que nem eu comecei com o doutor, justamente para chamar um ponto de que você... Qual é a tese que você defende quando você é doutor? Você foi experimentado naquilo. Exatamente. Então, você não pode falar de algo que você não viveu.
Então eu creio assim, faz 30 anos que você nasceu de novo. Exatamente. Então você vinha, seu corpo vinha sendo corrompido e de repente você viveu. Você, lógico, tem dor de cabeça, tem dor num pé, tem algum problema de saúde. Isso é normal do ser humano, a gente sabe que isso é normal. Mas a diferença é com quem a gente está hoje na caminhada. É como a gente encara o problema. Sim, sim, sim. Deus, ele está dentro de nós. Então essa sede que tanto qualquer pessoa, o jovem, o velho, a criança que nasceu, ela já nasce sem a experiência com Deus. E quando a gente volta para Ele, a gente sente uma satisfação tão grande, que nem eu. Estou falando de novo. O álcool, a droga, nada, nem a presença de outra pessoa, namorados, eu podia ocupar o cargo maior no mundo, ser presidente da República, podia ser o Papa. Nada consegue mensurar a presença de Deus na gente, porque a gente passa por essa terra, a gente dorme feliz e acorda feliz. Dorme feliz e acorda feliz. Você não é assim? Sim e não. Nada satisfaz o homem, né? Porque 3 coisas são insaciáveis. Tá. O inferno, a morte... Sim. E o ser humano. Entendível. Porque desde que o mundo existe, o inferno está recebendo pessoas. Sim. Que decidem ir para o inferno. Correto. Desde que o mundo existe, a partir de Adão, a morte começou a reinar. Sim. Tanto é que foi Caim e Abel, né? O primeiro homicídio, a primeira pessoa que inaugurou a morte. Correto. E o ser humano. Porque nada satisfaz o ser humano. Nada satisfaz o ser humano. A não ser esse contentamento no Senhor. Esta alegria. Quando nós passamos a viver o plano original de Deus. Porque as pessoas às vezes dizem, mas se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que criou? Eu não entendo, as pessoas dizem. Isso, esse questionamento é geral. Eu não entendo. Quando na realidade, certo? Você não encontra Deus na Bíblia falando que é para você entender. Correto. Você encontra Deus falando na Bíblia que é para você obedecer. E a única forma de você aceitar Jesus e a Bíblia é pela fé. Não tem como não ser. A única forma. Hebreus 11 diz que pela fé nós cremos, nós entendemos, tudo foi criado pela fé. Pela fé. E como eu costumo dizer, existem seres humanos que nascem sem visão, sim, sem audição, sem cabelo, sim, sem um pé, sem uma mão ou com alguma deficiência. Mas ser humano nenhum nasceu sem fé. Porque até a fé vem dele, né? Sim. O ateu não é que ele não tem fé. O ateu, ele é ateu porque ele não tem fé em Deus. E ele tem fé nele. Sim, porque a fé é a confiança. Se você ler aquela Bíblia que não é transliterada, lá tá falando que é confiança, é confiar. Então a fé, eu boto fé no Carlos Anzolin, que ele vai vir hoje. Sim. 14 horas ele vem aqui. Sim. Então eu tenho confiança que você está aqui. Exatamente. Então essa confiança é a confiança de que Deus existe e de que Jesus me amou como qualquer um outro. Nós estamos sentados numa cadeira e nós estamos crendo que ela vai nos sustentar. Porque a partir do momento em que nós perdermos a fé de que a cadeira vai nos sustentar, opa, a gente levanta. É bom que levante. Interessante. Isso. Então, todo ser humano tem, certo? Todo ser humano nasce com aquilo. Mas essa fé precisa ser direcionada. E eu costumo dizer, eu não sei se eu amo a Bíblia, certo? Porque ela foi escrita por Deus, sim, ou se ela foi escrita por Deus para nós amarmos ela. Correto, entendi. Por quê? Porque a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. Que histórias, hein? A Bíblia não esconde nada. Ele mostra os erros e os acertos de todo ser humano. Aí você tem
Começa no Adão. Quem era o pastor do Adão? Porque eu sou pastor, certo? Sim. E eu posso dar um tiro no meu pé. Correto, correto. Certo? Eu posso falar da minha classe. Isso. Eu Você posso está falar, no seu lugar de fala. Estou no meu lugar de fala, certo? Então, eu às vezes eu me compadeço e oro pelos pastores, certo? Sim. Por quê? Porque eles têm que, no domingo, em 1 hora de pregação, de homilia, de blá, 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 certo? Ele precisa salvar, evangelizar, discipular, ele precisa curar, direcionar e ainda tem que receber dízimo e oferta. E se ele esquecer de alguma coisa, certo? Ou se ele exceder muito mais essa 1 hora, as pessoas começam a reclamar. E aí, né? Deus tinha 7 encontros semanais, todos os dias, na viração do dia. 2 vezes, né? De manhã e à tarde. Não, na viração. É. Na viração. Vamos ficar só com uma, Tá. certo? Para nós vamos Não se estender. nós vamos dar muita moleza para Deus e vamos apertar muito para os pastores, certo? Tá, entendi. Então, Entendi. digamos que Deus, porque é o sonho, certo? É um sonho de um pastor ter mais tempo com as suas ovelhas, passar mais tempo para ensinar, certo? Sim. Mas não é possível. E nesses dias, nesse tempo corrido que nós estamos vivendo, na realidade, certo? Aonde hoje o tempo vale mais que dinheiro? E é verdade. O tempo vale mais que dinheiro? É verdade. O tempo vale mais que dinheiro. Por quê? Porque cada um põe o preço no seu tempo. Correto. Então o tempo vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Não tá mais dimensionado, né? A quantitativo do tempo, não. Ele é escalonável. Certo? Antigamente, certo? Você fazia um comercial de televisão, né? Sim. Quem pagava mais Tinha mais tempo. Sim. Agora não, o tempo diminuiu e o preço aumentou. Muito. Muito, muito, certo? Embora com o advento da internet, toda essa facilidade que nós temos aqui, Isso, que hoje, já está acontecendo nesse momento. mas mesmo assim, Sim. certo? Mesmo assim, você está abrindo mão do seu tempo, né? Onde você poderia estar dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, Sim. ganhando mais, fazendo mais negócios. Você está aqui. Né? Sim. Então, Deus tinha, certo? Deus, Adão e Eva, 7 cultos semanais. Viração do dia, estava lá, né? O pai, o pastor, esperando. O sol e a lua também estavam ali, Sim. naquela expectativa. Adão e Eva. Eles dialogavam. Certo? Maravilhoso. Deus ia ensinando Adão, porque Adão não nasceu sabendo tudo. Correto. Certo? Ele era capacitado com muita inteligência. E eu creio. Certo? É a mesma coisa hoje. Hoje a inteligência artificial é tudo. É tudo? Não, a inteligência artificial não é nada. Ela sabe tudo o que homens e mulheres viveram e falaram para ela, escreveram. Corretíssimo. Ela só juntou tudo Ela absorveu tudo. e tem só. uma capacidade de raciocínio rápido, só isso. Ponto. Certo? Ela processa a informação mais rápido do que o ser humano. E guarda a informação muito também. Exatamente. Então ela não é inteligente. Né? Inteligente foi quem fez. Pronto. Né? O arquiteto de tudo isso que a gente vive e sustenta na palma das suas mãos, esse sim. Então, inteligente é quem fez tudo, não quem fez alguma coisa. Então, porque na nossa pequenez inteligência, a gente criou a inteligência artificial e a gente hoje quer se gabar. Não, meu. E o cara que construiu tudo. Aliás, quando você ora para o próprio corpo humano, como que tudo isso funciona? Então. Né? Qual é a cola? Qual é a cola que sustenta esses bilhões de células? Qual é a cola que sustenta? E aí a gente vê no microscópio, às vezes eu vejo, né? Eu gosto de assistir vídeo de biologia. Não só biologia, é bioquímica.
que uma célula engolindo a outra célula, se defendendo, é uma guerra. Nós estamos em constante guerra dentro do nosso próprio organismo. Sim, sim, sim. Nós estamos nos desfazendo também. Correto. Porque a gente perde um tanto de cabelo, a gente perde um tanto de pele, principalmente lá no sertão nordestino, onde eu vivo há 8 anos. Vamos falar desse sertão já, né? já. Você fica perdendo, né? Fica se escamando, né? Fica se escamando, né? Então... Voltando para Adão e o culto, 7 cultos semanal. Com 7 cultos semanal, certo? Nós não sabemos quantos anos Adão e Eva, não dá para dimensionar. Não tem, né? Certo? Mas ele estava bem informado, bem direcionado, eles tinham ensino, eles tinham até uma profecia. Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer. Ou seja, ele deixou a porta aberta. Correto. Certo? Porque nós não somos robô. Isso é muito importante. Existe um pensamento, né? Não. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Corretíssimo. A liberdade que nós perdemos. Adão tinha essa liberdade. Nós perdemos essa liberdade. Foi roubada. Foi roubada, certo? E Cristo nos chamou para essa liberdade. De novo. Para que a partir dessa liberdade nós possamos voltar a tomar decisões melhoradas, como eu digo. E por isso que Deus colocou a consciência no ser humano. Exatamente. E então, né? Houve um racha na igreja de Deus. Por que houve um racha na igreja de Deus? Ele tinha 2 membros. E os 2 membros se rebelaram. Sim. E quando Deus foi conversar com os 2, um de cada vez, né? Adão, e aí? Acaso você será a mulher? Transferência de responsabilidade. Opa, tá bom, Adão. Depois a gente conversa, tá tudo certo, eu já entendi, certo? Você é um santão, né? Eu te criei Adão, mas você se tornou num santão, certo? Então tá bom, vamos conversar com a mulher. Eva, e aí, mulher? Ah, não, a serpente que tu criastes. Ele falou, não tem jeito, então. De novo. Transferiu a responsabilidade. Transferiu a responsabilidade. Ninguém errou. Não, ninguém errou. E ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. As pessoas, elas gastam tempo, certo? Tentando se justificar. Porque tem vergonha dos próprios atos. Quando, na realidade, todo o plano de Deus se reúne, se resume numa palavra só: aceitação. Por quê? Porque toda a humanidade, em toda a história da humanidade, existe só uma palavra: não aceito. Não aceito Deus, não aceito o governo, não aceito essa forma de vida, não aceito, e chegamos aqui. Estamos nós 2 aqui, certo? E nós estamos aqui conversando, eu falo da minha parte, sim, porque eu aceitei Jesus. Correto. Porque eu aceitei o plano de Deus. E porque eu aceitei o seu convite. Também. Porque se eu dissesse não aceito, pronto, não estaria aqui. E era livre para fazê-lo. Exatamente. Né? Isso, exatamente. Da mesma forma, né, que todos os meus ouvintes, em todas as esferas, certo? Eu nunca disse para eles que eles são obrigados a aceitar. Correto. Mas eu ofereço para eles, dizendo que, aceitando, Deus se responsabiliza. Correto. Não aceitando, a responsabilidade é sua. Eu lembro disso que você está falando muito claramente e nunca mais me esqueci disso. E louvado seja Deus que guarda na minha memória. Você colocou uma vez uma cadeira sentado, e você falou, a cadeira é a mão de Deus. Você senta, Deus é responsável. Você levanta, é contigo. Exatamente. O que você vai querer fazer? Quer continuar sentado ou quer ficar de pé? Quer conduzir sua vida? Quer. E o que você conhece da vida? Agora, quando você senta aqui, o que Deus, que fez a vida, conhece. Sim. Ele pode te conduzir. Exatamente. E essa ilustração,
certo? Essa ilustração, ela fala da forma que Deus nos vê e como que Deus entende a igreja. E Jesus nos fez assentar Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós temos uma posição, nós estamos assentados, certo? Acima de tudo. Então, isso diz que na mente de Deus, a igreja está acima de tudo. E nós que somos a igreja, nós que estamos em Cristo, nós estamos assentados acima de tudo em Cristo Jesus. Isso. E a responsabilidade para a realização é dele. É, porque existe um rei nesse reino. Exatamente. E é ele. Exatamente. Nós temos a nossa... Não estou dizendo, fugindo da nossa responsabilidade. Correto. É uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, certo? Ele nos posicionou, ele nos assentou. Corretíssimo. Mas nós precisamos exercer o governo. Correto. E qual é o governo? O mesmo que ele falou para Adão. Adão, você vai falar. E o que a igreja tem que fazer? Falar. A igreja tem que falar. A igreja não tem que ser. Vou entrar num lugar polêmico aqui. Então vamos lá. Certo? A igreja não tem que ser governo. A igreja não tem que ser presidente da república. Eu sou a igreja. Parabéns. A igreja não tem que ser prefeito. A igreja... Tá? Até isso é até um tópico que está marcado aqui que a gente ia conversar. Que púlpito e lugar da onde a gente fala de Deus, o governo não impera. Porque se você estudar, você sabe disso. Qual que é o julgo romano? O julgo romano é o sincretismo entre governo e igreja. Exatamente. É uma junção ali que até Faraó sabia disso e você vê aonde vai. Tudo. Para nos enganar. Então, assim, eu já fui visitar algumas igrejas onde o púlpito foi dado para fazer um sorteio de camisa. Poxa, sério. Eu fui lá, levantei, poxa, a igreja eu lembro a placa, mas não vou falar. Não. Fui lá, cheguei lá, sentei, de repente veio um moço que vende camisa, uma marca boa da cidade de Limeira. O pastor abre lá, sobe aqui. Aí o cara subiu, falou que era candidato e que ia sortear umas camisas. Eu tenho que levantar e ir embora, eu não posso ficar lá. Não. Eu não posso imperar contra aquilo. Porque a Babilônia vai cair, tem que sair dela. É louco. Aí outra, eu fui também, até muitos amigos meus sabem disso que a gente conversa. E eu cheguei, a pessoa estava com o livro do Monge Executivo, falando sobre o Monge Executivo. Dos ensinamentos do monte... Isso no domingo de manhã. Tipo, como se fosse uma escolinha dominical. Ei, peraí, não é o livro, não é a Bíblia, não é a palavra. Não, tô fora, meu. Levantei e fui embora. Eu costumo dizer que quão pobre é a graça que precisa de um outro livro além da Bíblia. Sim. Quão pobre é a graça que precisa que você saia de um lugar para ir para outro lugar físico. Sim. Certo? E quão pobre é a graça que exige alguma coisa. Porque ela deixa de ser graça. Correto. Né? E é isso. A graça é o favor imerecido. Você não é por sua posição, não é pelo seu andar, não é pelas suas escolhas. Não. Simplesmente a graça. Mas é a via de mão dupla. Sim. Certo? Pela graça sois salvos. Aqui eu não fiz nada. Para ser salvo, nada. Mas para continuar... Mediante a fé. Aí sim. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Decidir o caminho que você vai andar? Exatamente. E outro não existe. Exatamente. Então, Deus poderia ter feito sozinho e perfeito. Que nem você e eu. A gente não podia ficar sozinho na vida, que nem você falou do casado. Sim. Puxa de uma responsabilidade. Deus puxou a responsabilidade para ele. Não, eu vou fazer alguém. Exatamente. Vou fazer um filho. Sim. A responsabilidade. E o filho agradou ao pai? Né? O filho agradou ao pai? E o neto? Então. Que já saiu matando? Então. Agradou o pai?
Então, quer dizer, nós chamamos a responsabilidade. Exatamente. Então, do mesmo jeito que Deus chamou para ele, falou, não, você é meu filho, amém. Em Jesus o Senhor me reconquistou de novo. Temos aqui um elo para conversar? Temos. Obrigado. Então, eu vou fazer as minhas escolhas. Essa conversa que a gente está delineando lembra muito a conversa de Moisés e Deus. Quando Moisés sobe no monte para pegar as tábuas da lei, Sim. que ele desce, o povo se corrompe. Né? Tinha feito lá o bezerro de ouro. Aí ele volta, sobe de novo com a tábua quebrada, porque ele irou-se seu coração, né? Mas peraí. Então Moisés ele deu uma irada lá embaixo. Quando ele sobe, ele conversa com Deus tete a tete. E você vê a necessidade do homem de ver Deus. Eu tenho a mesma necessidade. Eu também. Eu não posso falar necessidade. Eu digo que é o caule da minha vida. Porque se eu não tiver ele em mim, em vão, então eu tô aqui. Eu não teria por que estar plantado aqui na terra. Então, às vezes, eu converso e eu falo isso. Eu penso e falo, se tirar a existência dele, nossa, vai ser um marasmo a minha vida. Porque por que eu vou trabalhar? Só para ter dinheiro? Até porque a promessa é que hoje nós, em partes, profetizamos. Isso. Mas um dia o veremos face a face. Nossa. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo e fazendo aqui é pela necessidade, é pela recompensa de vê-lo face a face. Corretíssimo. Vê-lo face a face. Qual filho que não quer abraçar um pai? Então, né? Então, é difícil a gente falar, certo? Que nós não fazemos pela recompensa. Sim. Certo? Até porque quem falou de nos recompensar foi ele. O próprio recompensador. O próprio, certo? O próprio. Que, como eu disse, entendeu? Inteligente é quem fez tudo. E não quem, a partir de algo feito, transformou, modificou. Não. Inteligente é quem fez tudo. Sábio é quem criou tudo. Certo? Então, ele ofereceu uma recompensa. Nós não fazemos pela recompensa? Fazemos pela recompensa. Correto. Porque se eu não vê-lo face a face, aí foi em vão a vida, que é aquilo que você disse. Correto. Foi em vão. Não, aí não... Foi em vão se eu não vê-lo como recompensa, certo? Mas existe uma segunda recompensa. Porque muitos o verão. Isso. Muitos o verão. Todos o verão. Mas alguns ouvirão. Sim. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Né? Ele está falando da recompensa. Galardão, né? Fostes fiel no pouco. Entre no gozo, no muito. Sim. Né? E para outros, ele vai dizer o quê? Eu não te conheço. Falou muito dele, mas ele nem te conhecia. Eu falei muito do Carlos Anzolin na minha ilha onde eu morava, mas nem o Carlos me conhecia. Eu não conhecia. Entendeu? Então, a vida com Deus, para mim, é a maior aventura dessa terra. É a maior aventura dessa terra. A viagem de oração é só para quem experimentou. Toda viagem que o homem possa imaginar. Eu estou abrindo um leque de viagem aí, sim, certo? Viagens de todo qualquer tipo, certo? Desde a viagem que você compra eu ia falar Nações Tour. aí é merchan. É, merchan. Mas desde a viagem que você compra, certo? Na empresa de turismo. Sim. Até a viagem que você compra de um traficante, a viagem que você compra de um médico. Compra viagem de médico? É claro que compra. Sim. Né? Depois eu conto a história da viagem que o cara comprou, da pessoa que comprou a viagem do médico. Comprou uma viagem com o médico. Né? Então, todas as viagens, elas não se comparam, certo? A essa viagem que nós temos de oração, essa viagem que nós chamamos ela de jornada de fé, essa viagem que nós chamamos de vida cristã, de vida com Deus, de vida no Espírito, certo? Essa viagem ela é a maior das viagens. Por quê? Porque você vive o inesperado, o inusitado, você vive aquilo que você não sonhou, aquilo que você não imaginou. Constantemente surpreendido. É o que está preparado, surpreendido. Constantemente. Surpreendido.
E eu tenho me surpreendido, né, por esse tempo que eu estou vivendo de falar tanto. Né? Por muito tempo eu estive calado. Por muito tempo. Mas por quê? Você se recorda, 2013, 2014, a gente tinha a Rádio Web lá. Lembro. Lá, você, né? Sim. Entendeu? Depois que eu fui para o sertão, certo? Depois que eu fui para o sertão, eu me afastei muito de Limeira e das redes sociais. Tá, sim. Certo? Eu me afastei, porque basicamente eu sempre mostrava alguma coisa, mas você está mostrando só as crianças. Sim. Né? As crianças. Então, eu tive essa oportunidade de viver o que todos os pastores aqui queriam viver e perto daquilo que Deus viveu. Sim. Certo? Nesses últimos 8 anos, certo? Eu fui morar numa comunidade, certo? Com 28 famílias, aproximadamente 50 crianças, certo? E nós nos encontramos. E a pandemia me abençoou. Eu vi você na pandemia. Entendeu? Na pandemia me abençoou. Então, eu ficava com as crianças, né? E foi tão interessante, né? Porque a gente ouviu um monte de piada, um monte de coisa. Sim. Né? E nós ficamos, certo? Ali na nossa comunidade, certo? No nosso condomínio ali. Sim. E eu estava com as crianças das 5 da manhã às 10 da noite. Eu ia dormir antes, eu não aguentava tanto, mas você entendeu? E pensa num lugar assim de silêncio. Que delícia, né? Não passa um carro, certo? Na comunidade inteira tinha 2 carros. O meu e um outro de um morador lá. Mas o do morador não saía, não andava. Tá. Então, não tinha barulho de carro. Então, a pessoa que morava a 1 quilômetro escutava o filho chorar lá na base. Aí já gritava, o que aconteceu? Dava até eco. Não! O Juan caiu. Por isso que ele está chorando. Porque a mãe escutava a 1 quilômetro o choro do filho. Olha. Que criança, né? Quase não chora. E era assim, ó. Era assim. Não tinha aquela liturgia. Sim. Nós abrimos o culto, isso. Não. Era vivendo. Eu penso que era assim que Jesus vivia. Porque naqueles primórdios também ele não podia falar tanto. Então, era falando. Então, enquanto... por exemplo, eu comecei a criar porco, eu fui engordar peixe, eu fui criar galinha, eu fui criar ovelha, eu fui criar codorna, eu plantei horta. Que legal. E aí as pessoas que me conheciam, sim, quando eu falo isso, eu falo, não acredito. Por quê? Tá. Porque eu nunca não tinha uma experiência. Sim. Eu não era doutor nisso. Entendi. Certo? Então, mas foi uma experiência maravilhosa. Está sendo uma experiência maravilhosa. Porque não acabou ainda, né? Não acabou, né? Não acabou. Então, está sendo uma experiência maravilhosa. Tudo bem, não tem um escritório com ar-condicionado, não tem uma secretária, não tem horário marcado, certo? Não tem o dia do culto, não tem o endereço para fazer a visita, que era a vida do pastor. Sim. Carlos até 2016. Certo? Mas a partir dali, eu nunca havia sonhado com isso, eu não havia pensado isso, imaginado isso, certo? Mas Deus queria mostrar para mim, certo? Que é possível. Me tirar... de todos os confortos, né? E do sofrimento de um pastor que tem que fazer tudo isso numa hora durante a semana. E você falando isso, a gente não tem isso na nossa cabeça. Não. De que tudo isso é corrida e tal, e tem a sua família, e tem a mulher, e tem o filho, os compromissos financeiros também de uma instituição, né? Por mais que ela seja filantrópica, ela precisa sobreviver, e para sobreviver nesse mundo, você tem que pagar para sobreviver, a energia, a água, etc.
Então, você é muito provimento, né? Tem que prover bastante. E é muito interessante, porque eu não cheguei perto de Deus, mas eu cheguei bem próximo, né? Correto. Porque Deus tinha lá o jardim, Sim. Adão e Eva para ensinar, certo? Eu tinha um ambiente que eu criei Sim, lá, que eu fui desenvolvendo, certo? E 50 crianças para me ouvir. 50 filhos. Isso, 50 crianças ali para me ouvir, certo? E assim, tipo, pastor, o que vai fazer, pastor? O que vai fazer hoje, pastor? Menino de 4 anos. E outra, você falar da Bíblia para um ser consciente, que nem nós, é uma coisa. Passou de 10, 12 anos é uma coisa. E para criança? Mudar todo o linguajar. É que nem Moisés na sarça, né? Sim. E eu não vou nada. Sim, exatamente. Foi uma experiência maravilhosa, está sendo uma experiência maravilhosa, certo? E até porque hoje eu posso, com propriedade, falar a respeito de como é importante você ensinar a criança. Sabe, tipo assim, a Bíblia estava certa? Tava. Agora você tem mais uma tese. Isso. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Porque quando for grande ela não se desvia, certo? Então, eu tinha essa experiência, mas essa experiência é limitada, 2 filhos. É uma experiência limitada. Correto. Certo? Então, se você tem 2 filhos, você tem um, né? Sim. Você tem um filho, certo? Se der certo, 100% de acerto. Sim. Se der errado, 100% de erro. Sim. Se você tem 2 filhos, certo? Se um der certo e outro der errado, 50%. Um salva. Se os 2 der errado, 100%. Mas em 50%. Certo? E aí? Então, se um der certo, se 2 der certo, já estamos subindo. Se 5 der certo, é 10%. E aí você vai, né? Até porque eu só vou saber se der certo quando terminar, né? Isso. E vai longe, hein? Exatamente. Que nem meu pai falava, o filho é bom, a pena que dura para sempre. Exatamente. Então, quando eu comecei com as crianças, certo? Eu não via criança. Eu não via criança. Eu continuava com a visão de pastor. Entendi. Eu continuava vendo missionários. Entendi. Líderes. Sim. Adultos preparados para fazer. Tá. Já estava vendo lá na frente. Exatamente. Porque quando você vai no mercado, certo? Comprar carne, você não vê um churrasco? Eu vejo o fim. O fim é aquilo lá. É churrasco. Isso. Que certo? carne que eu vou comprar mais gordinha, mais fininha, não sei o que. Não, é aquilo ali. Então, isso é uma visão de fé. Certo. Eu, quando cheguei lá, certo? Pela primeira vez, tá? E foi tão interessante. Eu tive muitas experiências. Eu fiquei 1 ano em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Um abraço para vocês que estão ouvindo e vendo, às vezes podem estar, né? Pelo Instagram. Um abraço para vocês, Juazeiro. Sim, de Tarrafas também tem gente vendo. De Tarrafas? A cidade lá é Tarrafas. Isso, a cidade lá é Tarrafas. Não vamos abordar tudo hoje, que deve ficar longe. Fica muito extenso. Mas você sabe que você vai voltar aqui mais vezes. Tá tudo certo, podemos conversar. Mas não estamos acabando aí, não. Pode continuar, que nós estamos aqui. Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Isso, pode ficar à vontade lá para fazer. Isso, pode ficar à vontade para fazer. Até esse exemplo que você está dando é muito legal isso, porque as pessoas às vezes pensam, e hoje você sabe que é um jargão na boca das pessoas, que o pastor ele só está pensando no dinheiro e no próprio sustento, né? Aliás, se falar que você é pastor hoje, você já pode ser apedrejado. Sim. Você já vai sofrer que nem Estevão, né? Fez maravilhas e prodígios, fez. Mas vai morrer. Isso. Eu quando passei por esse texto também me elevou o espírito, que você fica meio chocado. Mas, caramba, ele ajudou, ele fez, né? E, poxa, a gente às vezes se espelha nisso, né? Se Jesus falou que obras maiores a gente faria e, de repente, Estevão está fazendo, poxa, que legal, a gente se motiva por ele, que eu também consiga. Mas depois que ele é apedrejado, então, né? Mas será? Então, mas eu enxergo essa questão do Estevão, certo? Até porque o Saulo estava lá.
Sim, E sim. o Saulo consentiu naquele apedrejamento. Correto. Certo? Então, eu olho para aí, eu lembro de uma fala do pastor Jesus Pérez para mim. Jesus Pérez, né? O Jesus Pérez virou para mim e falou assim: Carlos, sabe por que o Saulo mandou apedrejar o Estevão? Porque ele dizia assim: já que eu não consigo ver o céu aberto, vamos fechar essa porta para todo mundo. Vamos matar esse Sim, cara aí, caramba. né? E Entendi. depois vem Jesus e Sim. fala exatamente isso para os fariseus: vocês fecham a porta dos... Vocês não entram E não no deixa reino ninguém entrar. e não deixam ninguém entrar. Vocês fecham a porta, né? Vocês colocam um peso Muito grande. nas pessoas que vocês não carregam. E isso é verdade. Que vocês não carregam, certo? Essas conversas eram boas. Eram boas. E aí, a nossa experiência lá, no sertão, certo? Era muito mais pregar com a vida, no dia a dia, Sim. vivendo o dia a dia, Uhum. vivendo o dia a dia. Que a gente lê em muitos livros experiências de missionários que viveram em tribos Sim, indígenas. experiências outras, né? de missionários assim, que era muito bonito ler em livros. Mas é mais lindo, é maravilhoso viver. É que nem a gente explica, a gente conta do milagre que Deus fez na vida da pessoa. Bom, você está contando algo que você não viveu. Mas você fazer parte do milagre, eu acho que aí abala o espírito e você tem uma maturidade maior, né? Isso. Um dia eu ouvi da esposa. Sim. Nosso caminho para ir para a nossa base, questão Nordeste todo, a dificuldade do Nordeste é logística. Sim, sim. A dificuldade do Nordeste é de logística, certo? Ah, você é político? Não, não sou político. Sim. Eu sou inteligente, E sabe. tenho visão, certo? Então, a dificuldade do Nordeste é logística, certo? Então, nós tínhamos que andar por um caminho, então nós íamos passando. Então, tinha uma casa aqui, 3 quilômetros tinha outra casa, 4 quilômetros tinha outra. Em 11 quilômetros para chegar na nossa base, eu passava por umas 20 casas. Aí eu ficava pensando: Deus, se eu tiver um jeito de passar pegando essas crianças, eu vou pegar todas essas crianças, vou levar para a base, né? Uhum. E depois à tarde eu volto devolvendo elas, né? Mas aí eu tinha um Fusquinha. Sim. Você foi de Fusca daqui pra lá? Não, eu comprei um Fusca lá, né? Comprou lá? Eu comprei um Fusca lá, né? Vamos contar o começo disso. O começo. Como que você caiu lá? Meu Deus. Na realidade, Tá. tudo começou, certo? Por quê? Sem conhecimento, o povo sofre. Sim, sim. Então, o povo no sertão estava sofrendo porque não tinha conhecimento. Correto. E nós, cristãos, que conhecemos a Deus, Sim. éramos os causadores do sofrimento deles. Porque nós não íamos Estávamos lá. lá, Nós entendi. ficávamos aqui fazendo as nossas festinhas, os nossos cultos particulares de avivamento, e dando glória a Deus e pulando e virando piroleta. E achando que isso ia ser uma bomba atômica que ia chegar lá. Isso, não. Não foi. Não foi. E aí, né, chegou ao meu conhecimento a Sim. realidade. Lá, através do Movimento Nacional de Evangelização do Sertão, né, Sim. missionária Tânia, que nós recebemos aqui na nossa igreja em Limeira, e ela trouxe os cartões de oração. Sim. Esses cartões de oração, um trabalho muito profissional. Foi feito um mapeamento, as 30 cidades menos evangelizadas do sertão nordestino. Sim. Nós estamos falando de 46 milhões de pessoas. Milhões. 46 milhões de pessoas, 9 estados. Hã? É gente, hein? É gente. Menos de 1% de evangélico. Nossa. Menos de 1% de evangélico. Eu havia lido um livro, há 20 anos atrás, um sonho, uma visão de um americano que nunca tinha vindo no Brasil. Ele teve um sonho, ele escreveu um livro do sonho, Tá. certo? Mas o sonho é a nossa realidade hoje. E no sonho, ele tem uma parte do sonho que Deus mostrava o Brasil para ele,
Sem nunca ele ter vindo no Brasil, ele teve esse sonho de legal. escrever esse livro, né? E ele falava a respeito dos diamantes do Brasil. Deus falava para ele dos diamantes do Brasil. Porque houve uma época que no Brasil houve a corrida do ouro. Ah, sim. Depois Serra houve Velada. a corrida das esmeraldas. É a história do Brasil. Sim, sim. Mas ele disse, mas existe uma riqueza. Deus disse para ele, mas existe uma riqueza ainda no Brasil não explorada. Que ninguém está fazendo nada por essa riqueza. E ele, Senhor, desesperado, sabe como que é sonho, né? Que a gente fica desesperado. Senhor, conta para mim o que é. Ele disse, são as crianças do Nordeste. Nossa. Mas um americano, o que ele fez? Ele escreveu um livro. E há 20 anos atrás, eu li esse livro há 20 anos atrás. Uhum. Foi lindo aquele livro, mas... A experiência vívida ali foi litúrgica. Mas exatamente. Foi litúrgica. Certo? E anos se passaram, 10 anos se passaram, 6 anos, 8 anos se passou, e aí chegou essa informação do Movimento Nacional de Evangelização, as 30 cidades menos evangelizadas do sertão nordestino, do Nordeste. Nós recebemos a missionária, fizemos um culto missionário e tudo, compramos os cartões. Fez o que nós fazemos aqui. Isso. Demos o dinheiro para ela foi embora, nós ficamos com os cartões. Sim. Eu estou falando de mim. Sim. Eu coloquei o cartão no armário junto com os meus livros. Sim. E pronto. É vergonhoso. Não, mas É a realidade. vamos mudar com a história. Vamos aprender com a história Vamos de Adão. aprender, Vamos. Eu também sou falho. Aí o que eu fiz? Um dia um irmão chegou para mim, Paulo Kiel, um irmão amado, companheiro de orações. Um abraço, Paulo. Aí, pastor, eu tenho 65 anos. Eu sirvo a Deus há muito tempo. Eu já fiz teologia. Eu já fui para Israel. Mas eu não estou fazendo nada para Deus. Não estou fazendo nada. Estou cansado de vir na igreja. Estou cansado. Tenho que fazer alguma coisa. Tá até inchado, então, né? É. Eu falei, e agora? Eu vou falar para ele fazer o quê? Estou eu sentado aqui no ar-condicionado, ouvindo ele. Tá. Né? Falei, eu vou falar para ele fazer o quê? Pensei, né? Orar. Ah, ora pelas crianças. Orar. Estendi a mão, catei o cartão de oração, o jogo de cartão. Falei, tá aqui, ó. Você pode orar por esses alvos de oração. São as 30 cidades menos evangelizadas do sertão nordestino. Ele pegou assim, o olho dele brilhou. Olha. Ele falou assim, posso fazer menção do nome do pastor na oração? Aí eu corei de novo de vergonha. Porque você não tá... Estendi a mão, catei um jogo de... Falei assim, eu vou orar junto com você, vai? Vamos orar nós dois? Uhum. Então, para cada dia da semana era um cartão. 30 cidades, 30 dias. Né? Ah, legal. Então, cada dia eu pegava um cartão, hoje eu vou orar pela cidade e tal. E lia lá, tinha lá um panorama da cidade, certo? Um mapeamento, quais são as dificuldades, quem estava lá, coisa e tal. Então, eu orava lá, eu oro agora pelo pastor da Assembleia de Deus de Água Branca. Tá. Eu oro agora pelo pastor presbiteriano lá da Assembleia de Água Branca, que tinha lá uma presbiteriana, com 20 membros, e uma Assembleia de Deus com 80 membros. Eu oro agora porque o problema lá é o alcoolismo. Tá. Eu oro agora porque o problema lá é a falta de emprego, a falta de oportunidade. 60% da cidade é analfabeta. Fomos orando. Sim. Passado um tempo, ele chegou para mim e falou assim, pastor, ó, tô orando, tô firme lá. Mas se a gente fosse lá e visse com os olhos... Incomodado, né? E pisasse lá. Ó. Será que Deus não ia falar com nós mais assim? O que fazer? O que mais fazer? Quando a planta dos meus pés pisa, o senhor me dá por herança. Falei, meu Deus. Irmão, você tá no mistério, você tá no fogo, você tá aí. Ele falou, não, pastor, nós vamos com o meu carro. Ó. Falei, meu Deus. Tá um bag cheio de semente. Então... 1.500 quilos de semente. Falei, tá bom.
eu vou conversar aqui na igreja, né? Se eu posso tirar aí uns 20 dias, porque tem que gastar porque vai de carro, vão uns 3 dias de viagem, nós vamos passar a mãozinha. Vamos tirar uns 20. Vamos fazer o seguinte, vamos ser bíblico. Vamos fazer uma viagem de 21 dias, tá bom? Ah, é? Tá. Tá bom, achamos, né? Nós vamos fazer uma viagem de 21 dias, tá bom? Achou tá um bom. tema bíblico. Então começamos a nos programar para essa viagem. Nós precisaríamos de uma base, alguém que nos recebesse lá, porque a gente não sabia nem por onde começar. Sim. Tânia, será que aí na base da visitação de Deus teria um lugar para nos receber? Aí, se vocês nos recebem aí, nos indicam uma pousada, alguma coisa, como é que nós vamos passar 20 dias aí visitando algumas cidades, talvez não dê para visitar todas, mas visitar algumas dessa cidade que nós estamos orando. Vocês vão vir fazer o quê aqui? Orar. Orar. Mas vocês não podem orar aí, não. Orar aqui nós já estamos orando. Nós queremos ir aí e orar, conhecer a cidade, ver a realidade, olhar as pessoas, ver se Deus fala alguma coisa com nós aí. Ah, tá bom. Eu vou ver aqui. 5 minutos depois ela, pastor, conversei com o pastor Jonathan aqui. Ele falou que ele tem um projeto aqui. Ele quer implantar uma casa de oração lá no Horto do Padre Cícero. Pronto. E para isso ele precisa de um casal de obreiro para ficar lá nessa casa de oração, porque não é uma igreja, é uma casa de oração, um local de oração. Sim. Onde as pessoas vão para orar. Da mesma forma que os romeiros vão para visitar o Padre Cícero, sim, os evangélicos podem vir aqui e orar também. Tá. Tipo... Você entendeu? Entendi. Você entendeu? Entendi. Né? Ali em Israel tem o lugar do crente, do cristão e o lugar do romano. Isso. Ó. Vamos dividir falando assim. Vamos dividir aqui. Aqui é judeu, aqui é cristão então, e aqui é muçulmano. Correto. Vamos dividir. Mesquita, tem tudo lá. Isso. Tá bom. Falei com o bispo Cláudio na época, ele falou assim, Carlos, você não precisa mais ir lá para Deus falar, Deus já falou. Tá tudo pronto. Ele falou, o que vai custar? A sua oferta já está na tesouraria da igreja. Ou aqui, ou em qualquer lugar do mundo. Se é semente. A oferta... Está plantada. Tá aqui, você vai receber. Corretíssimo. Você tem sua... Ou vai custar mais para mim o quê? O aluguel de uma casa lá? Pode ir. Eu libero você 1 ano, passa 1 ano lá, orando. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Você, nos seus períodos de oração ali, você ora por mim, você ora para a igreja aqui, né? Deixa nós aqui, pode ir lá. Vai lá. Ter sua experiência. Vai lá. Fomos. Passamos 1 ano em Juazeiro do Norte. Você, sua esposa? Eu e a minha esposa, trancado dentro de uma casa orando. E o irmão? O irmão só foi nos levar... Tá. Porque conheceu a realidade. Ele não era aquilo que ele queria. Tá. Ele se frustrou. Entendi. Entendeu? Ele se frustrou, ele queria ir, ele queria... Mas não foi do jeito dele, foi do jeito de Deus. Entendi. Correto. Mas ele foi. Ele foi lá, me levou, passou 1 semana, enquanto minha esposa... Porque depois minha esposa foi de avião. Passou 1 semana lá comigo, certo? Depois ele falou assim, não dá certo, vai ficar você sua esposa, eu vou ficar aqui, não dá certo, eu vou embora. Ele veio embora. Ele só foi o canal. Ele que nos colocou lá. Que legal. Ele que fez esse trabalho apostólico. Isso. E nos plantou lá. Plantou lá. Certo? E aí nós passamos esse 1 ano lá, entendendo e servindo. Tudo que acontecia lá, a gente se oferecia para ajudar. Nós fomos lá. Estou disponível. Disponível. Estou disposto e disponível. Isso, exatamente. Fizemos viagens de oração de ônibus. Entrava 20 pessoas dentro de um ônibus. E circulava? E circulava. Legal. Passava legal. em 4, 5 cidades. Que bom. Chegamos um dia numa cidade na Paraíba. Não tinha água na cidade. Meu Deus. 20 pessoas dentro do ônibus. Caramba. Certo? Essas pessoas queriam o quê? Banheiro. Puxa vida. Vamos na rodoviária. Não pode usar o banheiro porque não tem água. Vamos no posto de gasolina. Não pode usar o banheiro porque não tem água. Tem gasolina para dar descarga, não é água não. Água não. Certo? E achamos um missionário lá.
Ou, né? Não, você pode usar aqui em casa. Só que, ó, o último que usar o banheiro dá descarga, porque não dá para 20 descarga. Vai acabar a minha água, eu só tenho 500 litros de água aí. Entendi. Por isso que quando você falou que estava lá, eu falei, saneamento básico, como é que funciona? Caramba. É a maior questão. Então, nós temos, o Nordeste tem a questão logística. Sim, lógico. Certo? Logística e água. Não tem uma infraestrutura, né? Não, por mais que chegue, se invista, vai faltar ainda. Vai faltar. Vai faltar. É. Nós, hoje, na nossa base, nós temos um poço artesiano, um poço profundo. Fez um poço artesiano. De 120 metros. Nós distribuímos água para toda a comunidade de graça. Só quem não quer água do crente. Ah, é? Porque tem quem não quer água do crente. Tem também? Tem, não tem problema. Tem em todo lugar. Mas eu estou oferecendo de graça. Tá. Certo? Então, nós criamos um sistema. Que legal. O poço, 32 mil litros de armazenamento. Ah, tá. As caixas d'água elevadas. Sim. Por gravidade, eu canalizei para toda a comunidade. Porque energia elétrica também é ruim, ou tem? Boa. Não, ruim. É aquele luz para todos, que é só um fio assim, ó. Então, é uma perna, a gente fala, né? É só uma perna. Uma perna de 127. Não, de 220. Uma perna de 220. Uma perna, eu não sei como que é isso. Ah, então tem que trocar o motor, É uma perna de 220. E você tem que aterrar para poder usar. Certo? Senão não funciona. E aí cai toda hora. Fica oscilando, né? Eu louvo a Deus porque isso tem. Ok? Eu louvo a Deus porque esse projeto Luz para Todos. Não podia fazer uma usina lá de fotovoltaica? Deveria fazer. Se os empresários não descobriram ainda o Nordeste. Porque... Você é empresário, você é meu amigo que está assistindo aqui. Vamos juntar a mão aqui. Você tem até um rapaz que vende a fotovoltaica. Eu converso direto com ele. Você está vendo que lá tem necessidade. Se você quiser chamar a gente vai conversar aí com você. Vamos levar o pastor. A gente vai conversar. Você vai ver a realidade. Acompanha ele no Instagram. Meu, a gente aqui tem muito... Eu vivo falando, eu tenho muito mais do que eu necessito. E é fonte de renda. Estamos falando para empresário que queira investir, certo? E eu sei que no Recife, eu tive há pouco tempo agora no Recife, energia eólica tá bombando no Recife. Tá todo mundo investindo em energia eólica. Sim. Não podia montar uma usina dessa de fotovoltaica? A fotovoltaica, lá... Espaço... Tem muito. A terra é barata. Então. Essa é uma outra questão. A terra é barata, porque tem pedra. Entendeu? Sim. Você plantar, e tem alguns locais, certo? Mas Deus é tão misericordioso e bondoso, porque as pessoas plantam em cima de pedra. E nasce. Nasce feijão, nasce milho, nasce fava. Aonde o cliente põe a mão prospera. E usinas de geração de energia, porque a energia você vende, né? Correto. O Brasil e o mundo, ele tem fome do quê? De energia. Energia. E sem energia não tem água. Acabou. O mundo tem fome de energia. E nós temos condição, mas e aí? E aí? Você vai produzir energia, você vai vender energia para as distribuidoras que vão vender para os consumidores. Correto. Você se torna. Mas... Entendi. Entendível. Isso. Então, nós fizemos... Eu tenho lá energia solar. Tenho. Bem... Fraquinho. Porque, limitada. Porque eu sou pastor, eu sou missionário, eu não sou empresário. Tudo que eu faço lá é a fundo perdido. Correto. Certo? O que eu colocar lá... É estacionário, acabou, já acabou. Nunca mais. E outra, eu não vou vender nada. Correto. Aí chegou um dia que nós estávamos indo pelo caminho, né? E eu passava, pegava os 2 meninos da mulher. Certo. Aí chegou um dia, a mulher chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor é muito bom para nós, né? Mas eu queria te fazer um pedido. Eu falei, pode pedir. É que eu comprei uma geladeira usada, irmã, a fulana de tal ali. Sei, eu ia passar mesmo, era meu caminho. O senhor não pega lá a geladeira para mim? Eu falei, agora não posso pegar porque eu tô com as crianças. Mas amanhã, cedo, eu vou voltar sem criança. Então a gente
pede pro seu marido, para Sim, me ajudar sim. a carregar a geladeira. Eu passo aqui, a gente vai lá. Porque era coisa de 2 quilômetros de uma casa na outra. Sim. E aí, né? Quando eu cheguei, parei a caminhonete na frente. Hoje a gente tem uma caminhonete, né? Uma S10, cabine dupla. O Fusca pegou fogo. Oh, meu Deus. Mas a fumaça chegou nas narinas de Deus, tá, e ele deu uma entendi. caminhonete, uma Foi S10, oferta, foi cabine oferta. dupla. Entendi. Exatamente. Deus recebeu o sacrifício do Fusca. Amém. Então, parei a caminhonete na porta da casa dela, né? Então, primeiro veio ela. Ela falou assim, o meu marido estava perguntando se essa cidade não tem prefeito mais. Eita. Eu falei, por quê, senhora? Não, porque tudo aqui agora pede para o pastor, porque antigamente tudo pedia para o prefeito. Entendi. Certo? Eu falei, não. Então, a cidade continua tendo prefeito, mas agora você pode pedir para o pastor também. Também. A diferença é que se você não votar no prefeito, Sim. o prefeito não dá as coisas para você. Mas, como eu não vou pedir o seu voto nunca, eu não vou pedir Não nada tem para moeda de você, troca, né? não tem nada, você pode pedir para mim. Tá bom, eu terminei, fui lá, peguei a geladeira, voltei. Eu falei pro irmão, monta aqui. Ele com a corda, né? Falou, não, eu vou lá em cima da caminhonete. Então, S10, cabine dupla, com ar-condicionado. É velha, mas... Tá. Né? O cabra foi lá em cima. O sol do meio-dia de matar. 40 graus e mais um pouco. Lá é quente, hein? Quente. Então, tá bom, já vou aqui em cima mesmo. Montou em cima da caminhonete. Fomos lá, pegou a geladeira, carregamos a geladeira. Ele tirou a corda daqui, amarrou a geladeira. Fomos lá, descarregamos. Na hora que terminamos. Quanto é o seu serviço? Ó. Falei, meu irmão, a obra de Deus a gente não cobra para fazer. A caminhonete é de Deus, a gasolina é de Deus, eu sou de Deus e o senhor é de Deus também. A sua necessidade é a necessidade de Deus e eu preciso atender. Deus me mandou aqui para atender a sua necessidade. Então tá bom. Deus abençoe. No outro dia que eu passei lá, ele veio com uma garrafa PET com 2 litros de fava. Olha. Para mim. Pastor, já que o senhor não cobrou, o senhor falou que o senhor me abençoou, que é a obra de Deus, Deus falou para mim que é para te dar essa fava aqui. Pronto. Falei, opa, Vamos comer. peguei a fava, né? Porque aquilo para ele estava dando do melhor dele. E é verdade, né? É o que ele come. Feijão de corda, né? Ele estava dando o melhor dele para mim. 2 litros. A família passa uma semana comendo Com aquilo. 2 litros de fava. Cozido. Coitado. Então, Você vê. pensa num povo hospitaleiro, povo agradável, Quem menos tem. povo Né? que recebe bem. Você não sai... Se você entrar na casa de um nordestino, você não sai sem comer e beber café. Nossa. Eu não entrei em nenhuma. Que eu não saí sem... Ah, tá. Você tem que... Você entra assim, você tem que... Se você entrar... Não, eu só vim fazer uma oração. Toma um café, pastor. Porque se você chegar e falar que quer fazer uma oração, as portas estão abertas. Mas também se você chegar lá falando o que não deve, o que Deus não mandou você falar, porque Jesus mandou falar o quê? Ir de pregar, ensinar o que você aprendeu. Sim. Aí nós temos que cuidar o que nós estamos aprendendo. Eu aprendi que Deus me ama. Qual é a fonte, né? Eu aprendi que Deus me ama. Então eu não vou chegar lá falando que Deus não ama. Deus te ama. Eu vim aqui fazer uma oração. Que legal. Quero orar, saudar aqui com a paz, abençoar vocês. Já arranca o chapéu, já recebe a oração. Respeito, né? Recebe a oração, certo? Tem lá o fogão de lenha que fica queimando o dia inteiro. Ele já pega lá um café, te dá num copo de... Aquele copo de alumínio. Delícia. Bebeu o café, ele te oferece uma água e... Não quer comer um feijão, não. Tem um caldinho de feijão aqui. Caldo. Um caldinho de feijão aqui, não quer comer, não. Quer comer um cuscuz. Aí você fala assim, meu Deus. E aí? Isso é real. Tá no nosso país. Tá aqui dentro. Pensa num povo hospitaleiro. Que legal. O pastor, o senhor fica aqui até quando? Até dezembro. O prazo é indeterminado? Não, eu tenho um casamento para fazer lá em dezembro. Então Lá? a minha equipe trabalha. Tá. Mantém tudo o que eu tenho que fazer.
mas eu tenho um compromisso de um casamento para fazer em Juazeiro. Outubro, novembro, 2 vezes aqui, e dezembro 2. Enquanto o senhor não for viajar, volta 4 vezes aqui. Pode ser. Pode? Vamos conversar, vamos falar. Tem um assunto. Não, tem. A gente Eu só tenho que terminar agora porque já vem outro podcast, senão a gente ia continuar aqui. Tá tudo certo. Valentes de Davi, eu vi que você tá lá, só para fechar agora, eu tô terminando já, tá? Valentes de Davi, eu vi que você tá Tô lá na comunidade terapêutica. na comunidade terapêutica, no serviço. Você está ajudando lá também, lógico. Isso, não, eu tô cooperando lá, né? E eu vi que lá também tem outras cooperações, outras denominações, ou é só a Sal e Luz? Não. Tem pessoas que vão tem lá. Tem pessoas lá que estão ajudando. A gente recebe, né? Tá. A gente recebe. Eu estou lá, eu assumi essa parte de ensino, né? Ah, tá. De ensino, discipulado, vamos dizer assim. Discipulado, certo? Eu estou lá ensinando, eu estou sentando com eles e conversando. Ótimo. Certo? Então, a gente... dentro da comunidade terapêutica tem uma congregação. Certo? Que nós chamamos Caverna de Adulão. Eu estava vendo, eu ia comentar. Está lá. Isso. Então, a gente está fazendo lá 2 cultos públicos. Tá. Porque pastor, você sabe que sabe fazer culto. Pastor não sabe fazer outra coisa. Sim. Né? É isso aí. Então, eu cheguei lá e falei assim, não, vamos fazer um culto aqui de quarta-feira à noite, certo? Se alguém quiser vir cultuar com a gente, pode vir. Boa. Né? Boa. Ó, e vamos fazer um culto domingo de manhã, porque a Sal e Luz não tem um culto domingo de manhã. Mas eu sei que tem muita gente que procura um culto de manhã. Não é todas as igrejas que tem. Então, vamos ser mais uma opção. Boa. Então, no domingo de manhã, fazendo um culto lá, certo? A nossa ceia talvez vai ser no segundo domingo, não sei, certo? Tá. Mas vai fazer. Vamos fazer. Já fiz ceia. Legal. Vou ceiar com eles, vou criar essa condição, né? Sim, eu sei que existe um preconceito, a pessoa diz, mas eu vou lá. Não, os internos os internos, Sim. A congregação é a congregação, eles vêm para o culto, eles vão participar do culto, certo? E quem for vai ser bem recebido, vai participar do culto, é um lugar bonito, agradável, né? Muito bom. Então a gente está lá, quarta, 20 horas. Quartas, 20 horas. Isso. É culto, não é de nada, é culto. Tá. Certo? Eu vou estar lá pregando a palavra de Deus, Não se alguém quiser lá dar glória, amém. Certo? Independentemente, tá... mas eu já sou daí. Bom, se você é da sua igreja, tá tudo bem. Mas se você quiser, se você me conhece, né? Sim. Tô falando com quem me conhece. É lógico. Você me conhece, quer lá um dia dar glória a Deus, eu não vou pedir a sua carteirinha para entrar e não vou segurar você para sair. Você vai entrar, nós vamos dar glória a Deus porque eu vivo isso. Correto. E eu continuo sendo missionário. Amém. E missões se faz entre amigos. Correto. E é verdade. E o evangelho precisaria ser pregado entre amigos. Correto. E as igrejas precisariam ser amigas. Virou uma instituição. Mas vamos continuar orando. Vamos, para mudar essa realidade. Daniel, eu preciso de você. Amém? Amém? Amém. Para que nós sejamos um. Amém. Sem você, eu sou sozinho, não sou um. À toa já não foi. Amém. Né? E você que está assistindo também. Com certeza. Um abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Obrigado, Deus, a gente agradece Ele primeiro que te deu estrutura, que Ele te dá saúde, que Ele te dá vigor e Ele te sustenta na palma da mão dele. E a mim também. Eu creio. E que todos aqueles que estejam assistindo também, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa entrar no teu lar, na tua vida e mudar toda essa história sua. Obrigado por compartilhar a sua história. Um abraço também para o bispo Cláudio Gonçalves. Cláudio Gonçalves, já estive lá, conheço ele. Um abraço para você, Deus te abençoe também, que ele continue te abençoando. Abençoado você já é. Amém. A gente já é abençoado que já aceitou Jesus. Com certeza. E para você que não aceitou Jesus ainda, continua aqui que a gente vai ter mais podcast. Quer conhecer um pouquinho mais dele? Entra lá, o Instagram dele é @pastor Carlos Anzolin. @pastor Carlos Anzolin. Você vai lá falar com ele. Ou Valentes de Davi, né? Ou Gota de Compaixão. Gota de Compaixão. Você entra lá. de Compaixão também, que é o projeto. Você que é usuário ou não é usuário, você que faz qualquer coisa, é de outra denominação, é de outra religião, tá aberto. A igreja é aberta. Drogas, tá lá para te ajudar, para te absorver, para te abraçar lá, tá bom? Sim. Não se sinta excluído do reino de Deus porque você usa alguma coisa. Verdade. Porque você tem um vício. Você tem hoje.
Amanhã você não tem mais. Eu creio. E pode entrar lá com vício, não tem problema, tá? Você entra bebendo, você entra fumando, você entra com narcótico, mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que ele mudou a nossa vida, ele vai mudar a sua também. Eu creio, é verdade. Amém? Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Que isso? Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.